Como vencer as tentações? Como combatê-las? Muitas pessoas se perguntam como vencer as tentações, principalmente no mundo odierno, onde nós estamos expostos à mídia, à televisão, ao celular, principalmente nos chamados pecados da carne. Então, como vencer as tentações? Como combatê-las? Evagrio Pontico, ele nos ensina a combater. Ele tem uma metodologia que ensina a combater e vencer as tentações. Agora, você deve estar perguntando, quem é ou quem foi Evagrio Pontico? Evagrio Pontico, ele nasceu na atual Turquia no ano 345 e faleceu no ano 399. Evagrio, ele foi discípulo de São Basílio o Grande e também de São Gregório de Nazianzo, São Gregório o teólogo. Aliás, foi ordenado diácono por este último. Depois ele quis ir para o deserto, abandonar tudo para aprender a rezar de um modo puro e vencer as suas paixões. Então é ele que nos ensina. E é dele que nós vamos falar neste vídeo. Evagrio, ele foi condenado no Quinto Concílio Ecumênico, no ano de 553, como originista. Mas em vida, ele nunca foi condenado. Ele que foi discípulo de São Basílio o conhecia, São Gregório de Nazianzo também, até o ordenou diácono. São Jerônimo nunca o condenou. E até o anti-originista por excelência, Santo Epifânio de Salamis, Santo Epifânio de Chipre também nunca o condenou como originista. Então isso é um pouco estranho. E por isso que ele não foi canonizado. Bom, cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Muito bem. Ele escreveu várias obras, uma dessas obras é o Perilogismon, sobre os maus pensamentos, que é de Evagrio Pontico. É um livro pequeno, é um livro com capítulos curtos, onde ele nos ensina a vencer as tentações. Aliás, diga-se de passagem que o monasticismo da Igreja Ortodoxa é uma vida prática. Então, os monges não são muito teóricos na vida das orações, eles querem uma vida prática para que todos os monges, até os monges analfabetos, possam alcançar a santidade. Então não é por meio de teologia dogmática, teologia sistemática, que eles vão alcançar a visão divina, ou, numa linguagem católica romana, a visão beatífica. Porque o fim do homem, segundo a Igreja Ortodoxa, é atingir a teoses, isto é, se tornar Deus, por meio da graça incriada, por meio das energias incriadas, que é a doutrina da Igreja Ortodoxa. Então, o monasticismo, o monacato da Igreja Ortodoxa, tem uma vida prática. Os escritos monásticos ortodoxos têm uma aplicação prática na vida humana. Embora este livrinho tenha sido escrito para monges, ele é válido para todas as pessoas e é uma linguagem fácil. Porque, como eu disse, os monges ortodoxos não estão preocupados em formular uma teologia sistemática, como fazem os protestantes, por exemplo. Eles estão interessados numa aplicação prática da teologia, que é a teologia orante. Aliás, Evagrio Pontico, ele é responsável pela frase que diz assim: és verdadeiro teólogo se oras verdadeiramente. Se oras verdadeiramente, és verdadeiro teólogo. Que é a frase muito conhecida de Evagrio Pontico. Muito bem. Agora, falando deste pequeno livro, ele começa dizendo assim que existem, dentre os demônios, eles trabalham contra a prática. A prática é a atividade monástica, de jejuar, de rezar, de querer se purificar. Então, os que trabalham contra a prática geralmente usam 3 tentações: a da gula, a da vanglória e a da avareza. Essas 3 tentações
foram as tentações que o diabo tentou a nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Transformar as pedras em pães para saciar a fome. A questão da vanglória de ele saltar do pináculo do templo, porque ele faria um espetáculo, né, seria tido como um santo e tudo mais, porque os anjos não deixariam ele cair. E a tentação das riquezas, que é a avareza, no caso, que o diabo pediu para Cristo se ajoelhar diante dele, se prostrar, e ele daria ao Cristo todas as coisas, todos os tesouros do mundo. E Cristo falou para o demônio se afastar. Segundo Evagrio, se nós combatermos essas tentações, porque essas tentações que dão origem a outras tentações, se nós combatermos, nós vamos vencer todas as outras. Por quê? É por meio da gula que nós vamos cair na fornicação, na luxúria, é por meio da vanglória que nós vamos cair na irascibilidade e assim por diante. Bom, como eu tinha dito e repito, é sempre bom repetir, o monasticismo ortodoxo ele é eminentemente prático. E os monges ortodoxos, os grandes monges ortodoxos, os grandes escritores da vida monástica, os santos, e mesmo Evagrio Pontico, eles eram profundos conhecedores da alma humana. Então, muito tempo antes de existir a psicologia, os terapeutas modernos, os monges já aplicavam a terapia. Né? Os monges já tinham essa ideia da terapia. Os monges já agiam dessa forma, como nós vemos no escrito de Evagrio Pontico, que ele conhecia profundamente a alma humana e era diretor de monges. Muito bem, ele vai falar, por exemplo, de como refrear a gula. A vanglória. Então, a gula a gente vai refrear por meio do jejum. A vanglória, rezando bastante, dormindo pouco, dormindo no chão duro, treinando o corpo. Quanto a irascibilidade, por exemplo, ele diz assim que uma pessoa que está rezando e no momento ela lembra de alguém que ela não gosta, de alguém que lhe fez mal. Essa pessoa que está rezando, ela não está totalmente purificada porque ela guarda rancor. Então, no momento da oração, lhe vem o rancor. Então, ela tem que se livrar desse rancor, ela tem que se livrar dessa paixão. Também, o Evagrio disse assim, que os demônios nos tentam, nem sempre eles nos tentam, mas eles tentam através da nossa imaginação. Muitas vezes eles usam. Outras vezes somos nós mesmos, porque nós temos esses pecados e as lembranças vêm à tona quando rezamos. Isso nos perturba e tudo mais. E não conseguimos rezar, porque no momento pode surgir a imagem de uma pessoa que nos magoou e a gente fica com raiva e isso nos distrai e torna a nossa oração impura, por exemplo. Bom, e aí ele fala que, por exemplo, existem três tipos de pensamentos: o angélico, o humano e o demoníaco. O pensamento angélico ele vai perguntar sobre as coisas, do que é feito, como é feito, por que foi feito. O pensamento humano geralmente é neutro e vai procurar a coisa prática daquela coisa, né? O uso prático. E o pensamento demoníaco é o que vai nos levar, por exemplo, do ouro. Se fala-se do ouro. Enquanto o angélico vai pegar o ouro e fala, de onde vem o ouro? Por que ele está debaixo da terra? Por que ele precisa ser purificado? Qual é o uso do ouro? Isso é um pensamento angélico. Um pensamento humano é o uso prático. O ouro, né, serve para como uma moeda de troca, enfim. E o pensamento demoníaco é da avareza. Eu quero
o ouro, cada vez mais ouro, quero ficar rico, quero ter tudo para mim, enquanto os outros fiquem com nada. Esse é o pensamento demoníaco, segundo Evagrio Pontico. Tá? Então existem 3 tipos de pensamento: o demoníaco, o angélico e o humano. Muito bem. Evagrio Pontico também diz assim, que nós devemos purificar a nossa mente através dos jejuns, das vigílias e das orações, sempre. Num ponto ele diz assim, quando o que é o pecado? Existe a representação do ouro, por exemplo. Então o que é o pecado? É o ouro em si mesmo? Então um modo de nós combatermos as tentações é nos perguntarmos o que é o pecado. É o ouro? É a representação do ouro que eu tenho na minha mente? O ouro não pode ser o pecado, porque foi criado por Deus. A representação na minha mente também não pode ser, porque a mente foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado só pode ser o quê? Por causa da minha liberdade, eu desejei o ouro de um modo desordenado, como egoísta, e isso sim é o pecado, porque o pecado foi feito por um ato deliberativo da minha vontade de ser egoísta. Isso é o pecado. Então, Evagrio, o Pontico, nos ensina a identificar o pecado. Um outro ponto muito importante que ele coloca é a tristeza. A tristeza para os padres antigos, para os padres do deserto, a tristeza era um pecado. Por quê? Muitas vezes a pessoa está lá tentando viver uma vida santa, ela está na castidade, ela está na continência, enfim, e aí ela peca. E aí ela não consegue mais rezar porque está triste, eu não tenho perdão, Deus não vai me perdoar, Deus não gosta mais de mim, eu estou apartado. Para Evagrio Pontico, esse é o demônio da tristeza, que ele nos força a pensar que somos miseráveis e indignos da misericórdia de Deus. E isso gera uma tristeza, e essa tristeza vai fazer com que abandonemos a oração, porque nós já nos vemos irremediavelmente como perdidos. Então, é o demônio da tristeza que nós precisamos combater. Então, ele diz assim, se você pecou, você não se desespera, você volta, faz penitência e reza. Porque muitas pessoas têm escrúpulos, vão confessar com o padre, padre, eu não consigo me livrar desse pecado, e volta, e a pessoa se desespera, e acha que não vai conseguir, e não quer progredir combatendo o demônio. Então, existe o demônio da tristeza e o pecado da tristeza, que, aliás, deram origem no mundo ocidental aos chamados 7 pecados capitais. No mundo grego, no mundo ortodoxo, são 8 pecados. Né? A tristeza é um desses pecados. Mas essa tristeza é a tristeza de ter pecado, mas não é uma tristeza de ter ofendido a Deus e eu quero me emendar, mas é uma tristeza que, tipo, eu sou tão miserável que eu não vou rezar mais, eu não mereço mais a misericórdia de Deus, e a pessoa fica nessa tristeza e abandona a oração de vez. Esse é o pecado da tristeza. Evagrio Pontico também fala da questão da vanglória. Por exemplo, muitas vezes a pessoa faz alguma coisa, ela reza porque ela quer aparecer. E não deve ser assim. Não deve ser assim. E ele também fala de pensamentos que cortam um ao outro. Pensamentos que cortam um ao outro. Exemplo. Eu tenho um pensamento assim. Eu tenho uma casa grande. Eu posso hospedar pessoas. E pessoas que estão viajando, que são peregrinos e elas não têm onde ficar, onde pousar à noite. Então eu vou receber essas pessoas em nome do Senhor. Aí num outro momento, no segundo momento, surge o pensamento seguinte.
faça isso mesmo, porque a pessoa vai te olhar como um santo, a pessoa ela vai te elogiar e você vai ser bem quisto na igreja, na sociedade, enfim. Então, segundo Evagrio, nós devemos cortar esse pensamento imediatamente e nos voltar para o Senhor, para o primeiro pensamento. Pode acontecer também que surge o pensamento, vou hospedar as pessoas porque eu quero ser elogiado, eu quero que as pessoas gostem de mim. Mas, se a pessoa onde surgiu esse pensamento, ela chegar, não, esse pensamento é errado e eu vou me voltar para Jesus Cristo que mandou hospedar as pessoas, conforme está no Evangelho. Então, a pessoa ela conseguiu vencer o demônio da vanglória, o pensamento da vanglória. Também, falando da tristeza e do demônio da tristeza, muitas vezes as pessoas elas querem ser santas de modo imediato, ou jovens que entram na vida monástica já querem fazer jejuns, penitências, como fizeram São João Batista, Antônio, né, conhecido como Santo Antão e tudo mais. E aí a pessoa se impõe em longas vigílias, se impõe em longas séries de prostrações, dormir pouco, comer muito pouco, ou até passar um dia ou outro sem comer coisa alguma. E essas pessoas, elas não vão aguentar o ritmo. E aí logo elas vão abandonar e elas vão ficar tristes porque elas não conseguem atingir a metodologia de vida de Santo Antônio, Santo Antão, né? Santo Antônio do deserto, e também não vão atingir a vida de São João Batista. Então Evagrio fala para nós tomarmos cuidado, cada um faça na medida em que pode. Porque se você querer imitar os grandes santos de uma hora para outra, você não vai conseguir, vai cair na assídia, que é a tristeza, e aí você vai abandonar a vida de oração, não pode. Né? Então isso acontece também com jovens e até com adultos que querem praticar jejum e tal. E neste ponto, aliás, é preciso, se você é um ortodoxo ou você é um buscador, você precisa buscar um sacerdote sábio, moderado. Não é porque um padre é ortodoxo que ele é santo ou que ele é sábio. Tá? Então, às vezes, um padre pode falar, não, vai jejua mesmo, extenua as tuas forças, está tudo bem. Não, tem que procurar um padre sábio. De preferência, um sábio santo. Se pelo menos você não encontrar um padre santo, que você encontre um padre sábio que possa te direcionar para uma vida moderada sem que você sofra, né? Se você não pode jejuar, que pelo menos você se abstenha de carne vermelha nos dias santos, que são todas as quartas-feiras e sextas-feiras do ano, por exemplo. Né? Se você é doente, você faça o que pode. Por exemplo, se você puder, na quarta e sexta-feira, evitar refrigerante ou algum refresco que cause prazer no paladar, evita isso. Então cada um faz na sua medida e aí cada um vai conseguir vencer as tentações, combatê-las com essa metodologia, mas dentro dos seus limites. Bom, então esse é o resumo e a metodologia de Evagrio o Pontico, tá? Quem quiser, né, já apareceu logo no início do vídeo, tá aí para quem quiser comprar este livro. Aliás, esse livro foi traduzido por um padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, que é o padre Tito Kell, tá? Da editora católica romana Eclésia. Então eu fico por aqui e que o bom Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.